Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa sexta aula, discurso direto e indireto, é o nosso assunto de hoje, tá bom? Aqui, professora Eliane, e aí a turminha do quinto ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino. Vamos lá, hein? Discurso direto. A fala do personagem é reproduzida integralmente. Que crepúsculo fez hoje? Disse Liseu. Olha só, a frase é um pouco estranha, mas é bom para a gente lembrar do filme, que eu adoro, hein? Acho que vocês também. Crepúsculo nada mais é do que o pôr do sol, né? Observem que a gente tem aí na frente dessa frase um travessão, não é isso? Muito bem. Quando a gente tem travessão, é justamente o sinal de pontuação que indica a fala de um personagem. Então, no discurso direto, é o personagem que fala diretamente. Nessa estrutura, em geral, as falas são acompanhadas por um verbo de elocução, dizer, falar, responder, perguntar, etc., seguido de dois pontos. Quer dizer que é um verbo forte que indica a ação de uma pessoa, tá? E Carlos, indignado, gritou: Onde estão todos? De novo, observem aí o travessão, né? E aí a gente tem. Já conversamos que esses dois pontos aí nada mais é porque vai abrir a explicação sobre o que foi gritado pelo Carlos, né? Dois pontos não significa fala de personagem. O que significa fala de personagem é travessão. Gritou aí é a ação que a pessoa praticou, tá? Gritou o quê? E aí a gente põe dois pontos, porque eu vou explicar o que foi gritado depois, tá? Então, o discurso direto tem essa característica de estar precedido do travessão, quer dizer, o travessão vem antes da frase. Quase sempre a gente tem aí essa frase que informa quem é que está fazendo ou quem é que está agindo, falando diretamente a frase. Então, por isso tem os dois pontos. Discurso indireto. Opa! Por meio do discurso indireto, a fala do personagem é filtrada pelo narrador. Não mais há a transcrição literal do que o personagem falou, mas a transcrição subordinada à fala de quem escreve o texto. Então é quando você conta para alguém o que você ouviu ou o que você viu, tá ok? Por isso, discurso indireto. Olha lá, a fala do personagem: Eu não roubei nada desse lugar. Isso, discurso direto, né? No discurso indireto, eu conto para vocês o que eu ouvi. Meninos, a hora que eu estava passando, o acusado declarou para a imprensa que não tinha roubado nada daquele lugar. Tá vendo? No discurso indireto, pode ser também que a gente coloque, né, que a pessoa que esteja contando coloque o seu ponto de vista. Então, não é necessariamente exatamente aquilo que foi dito, mas como você percebeu aquela informação. Você notou que na transcrição indireta do discurso há modificações em algumas estruturas gramaticais, como no tempo verbal: quero, queria, roubei, tinha roubado, nos pronomes deste e daquele. É diferente, não é, meninos? Quando alguém fala diretamente conosco e quando alguém conta uma coisa que outra pessoa fez. Então, ele fez. Agora, se eu estou dizendo para vocês agora, eu falo assim, eu faço. Não é diferente a forma quando você fala diretamente e quando você fala a respeito de alguém? Então, essas pequenas nuances têm que ser observadas na hora da escrita, tá ok? Vamos verificar isso aqui, ó. Vamos lá. O que eu vou ser? Vamos ler esse texto junto, ver o que a gente consegue observar dele. Dias antes, eu e mamãe estávamos no supermercado quando apareceu a dona do 46, aquela do apartamento de baixo. Travessão, olha aí, ó. Ah, que gracinha! E como sempre, pendurou-se nas minhas bochechas. Só que dessa vez ela foi longe demais. Ela foi mais longe. Diz pra titia o que você vai ser quando crescer. Diz. Observa que só nesse parágrafo a gente tem dois personagens falando. Tá vendo que tem vários travessões no meio do parágrafo? É justamente dando a indicar quando cada uma fala. Minha vontade foi de responder:
Vou ser uma gorila enorme, mas mamãe socorreu a tempo. Ah, o Fernandinho será médico como o pai. A dona do 46 gostou e novamente veio para cima das minhas bochechas, me achando gracinha. Só que fui mais vivo. Rapidamente abaixei-me para arrumar o cordão do tênis, me livrando daquelas mãos de alicate. Mas, continuou mamãe, pela vontade do avô, ele será advogado. Se bem que eu acho que ele daria um grande engenheiro. Esbugalhei o olho. E eu que pensava em ser algo emocionante. Talvez guia turístico na África, talvez motorista de ambulância, ou quem sabe ator da novela das sete. Me senti uma ilha de indecisão, cercado de profissões por todos os lados. Naquela manhã, no café, meu pai veio com a indireta. Quer dizer que teremos mais um médico na família? E o estilo da dona E ao estilo da dona do 46, apertou minhas bochechas. Coitado desse menino, né, gente? A caminho da escola, fui pensando como a chata, como é chata a profissão de ser adulto e ter que ficar pensando no que as crianças vão ser quando crescer. Na escola, onde pensei estar num refúgio anti-fuxico, veio a bomba. Na aula do português, o tema da redação foi o que você vai ser quando crescer. Então eu escrevi assim: pelo meu pai, médico, pelo vovô, advogado, pela mamãe, engenheiro, pela tia Luísa, dentista. Ela disse que tem que ter um na família por, por estar caro. Pelo tio Polidoro, que é enfermeiro, enfermeiro. Pelo vizinho, político, ele disse que é o que mais rende nesse país. Quando reli a redação, achei que estava confuso, mas era tal e qual a minha cuca. Ótimo, né, gente? Adorei esse texto. Então vamos lá. Isso se e somente se eu conseguir mexer no aparelho aqui, né, gente? Então vamos lá. Dias antes, eu e a mamãe estávamos no mercado quando apareceu a dona do 46, aquela do apartamento de baixo. Observe que nesse parágrafo em específico, o eu poético, quer dizer, a pessoa que está contando a história no texto, parece ser um menino, né? É, ele conta pra gente o que ele estava fazendo no momento que ele foi abordado pela senhora do 46. No primeiro parágrafo, a gente tem um discurso indireto, né? Então, olha, eu e mamãe estávamos no supermercado quando apareceu a dona do 46. Quando ela já fala diretamente com eles, ah, que gracinha! Tá vendo? É a fala dela, é uma fala direta, e aí a gente tem travessão. No próximo travessão aqui, ó, e como sempre, já é de novo o eu poético, que a gente imagina que seja o menino. Pendurou-se nas minhas bochechas. Só que dessa vez ela foi mais longe. E aí ele explica o porquê que ela foi mais longe. E de novo o travessão, porque ela vai falar de novo. Diz para titia o que você vai ser quando crescer. Diz. Então ela pergunta para ele diretamente e ele no texto fica evidente que quem promove essa fala é a dona do 46. Observe então a construção do texto, que cada fala direta é precedida do travessão e a indireta não. Olha aí no finalzinho, olha. Fernandinho ficou com vontade de responder que seria um gorila enorme. Olha aí as duas formas. Primeiro ele contando em cima e depois a gente falando a respeito dele. Então já até descobrimos o nome dele, ó. Minha vontade foi de responder: vou ser um gorila enorme, mas mamãe socorreu a tempo. Ah, o Fernandinho será médico como o pai. Então a gente tem aí a fala da mãe, o pensamento dele. Tá vendo que o pensamento dele tá entre aspas, gente? Pois é, lembra que a gente já falou sobre aspas? Muito bem. E aí, na parte de baixo, nesse segundo parágrafo, ele é um discurso indireto, é a gente contando sobre o Fernandinho.
Então, depois que a gente lê o texto, na hora do intervalo, a gente vai conversar assim. Menina, você sabe que eu entendi o problema do Fernandinho? Aquela hora, ele ficou com vontade de responder que seria um gorila enorme, mas foi interrompido a tempo pela mãe dele, que disse que ele iria ser médico. Então, percebe como parece realmente um fuxico, ele, apesar de não ser esse o enredo da história, é, quando a gente conta a respeito do que a gente viu, leu ou ouviu, a gente faz um discurso indireto. Então a gente tem que ter atenção na forma da escrita, tá? Olha, a fala do personagem, eu não quero mais trabalhar. Ele está falando diretamente. No discurso indireto, Pedro diz que não queria mais trabalhar, tá? Então a gente tem que observar bem isso aí e observem também os sinais de pontuação e as formas verbais, como muda a flexão do verbo em cada maneira que você escreve. Se você escreve como discurso direto, você precisa usar o travessão. Se você vai fazer um discurso indireto, você vai contar sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você viu, tá? Então, atenção, leia as informações, as instruções direitinho do caderno pedagógico e boa aula para vocês, bons exercícios. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.